Fim do recesso, os vereadores aprovam o primeiro projeto de 2016 por unanimidade. Tempo médio para a perícia do INSS aumenta com greve dos médicos peritos. Equipes da Vigilância de Saúde intensificam o mutirão de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. E ainda, saiba como economizar nas compras do material escolar dos filhos. Essas e outras informações da cidade você confere no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá! Em decisão unânime, o plenário da Câmara de Jacareí aprovou na manhã de quarta-feira, 3 de fevereiro, o projeto de lei que institui no calendário oficial o Dia Municipal dos Instrutores Teóricos e Práticos de Veículos Automotores. O projeto, de autoria do vereador Itamar Alves, foi o único inscrito na pauta da ordem do dia, que marcou o fim do recesso parlamentar e o retorno das sessões ordinárias em plenário. A Câmara Municipal de Jacareí realizou na manhã desta quarta-feira a primeira sessão ordinária de 2016, marcando o período final desta 16ª legislatura, que se encerra em dezembro deste ano. Na ordem do dia, o plenário da Casa faz discussão única do processo que institui o Dia Municipal dos Instrutores Teóricos e Práticos de Veículos Automotores. A proposta de autoria do vereador Itamar Alves inclui homenagem à categoria no calendário oficial do município, com data a ser realizada anualmente no dia 16 de outubro. Por que eu estou homenageando? Porque a importância, desse curso que a gente faz. Porque a partir do momento que você está habilitado e aprende mais essa atividade que é dirigir, automotores, sejam eles carro de passeios, caminhões, enfim, aquela coisa toda, ônibus, não é verdade? Enfim, ele passa a ser um instrumento de passeios, de lazer e também como uma profissão onde você ganha o teu pão de cada dia para você poder criar sua família, como tem milhares e milhares por aí. No dia 25 de janeiro, os médicos peritos retornaram para o trabalho após quase 4 meses de greve. Entretanto, segundo a ANMP, os médicos continuam em estado de greve, realizando apenas algumas perícias. Isso tem causado transtornos à população e o aumento no tempo médio para a perícia. A reportagem é de Ícaro Leal. A filha da dona Maria José precisa passar por perícia médica para conseguir voltar ao trabalho. Mas com a greve dos médicos peritos do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, isso tem sido uma tarefa nada fácil. Isso porque ela precisou reagendar a perícia médica por 2 vezes. Eu sei que dentro desse intervalo tudo já vai fazer 7 meses que ela está afastada do serviço. Ela está com depressão, está doente, nossa, está sem receber 1 centavo, coisa está feia. Tomara que Deus ajude que hoje dê tudo certo. A remarcação também foi necessária para a funcionária pública de Garatá, Francisca Escolástica, que apesar dos problemas, ainda conseguiu antecipar a data. Eu era para ter passado dia 7 de dezembro. Aí estava de greve, aí foi remarcada para março, aí eu vim para eles antecipar. Por e-mail, o INSS esclareceu que o atendimento das perícias médicas em Jacareí foi retomado no dia 25 de janeiro e afirmou que as pessoas que têm agendamento nos próximos dias devem comparecer na data, hora e local marcados para passar pelo exame. Entretanto, a ANMP, Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, afirma que os médicos voltaram, mas estão em estado de greve. A paralisação fez com que o aumento do tempo médio para a perícia passasse de 20 para cerca de 90 dias. Nós retornamos, mas a nossa condição nós só vamos atender as pessoas que estão precisando de um exame médico inicial para entrar numa perícia médica, para entrar no auxílio-doença, que estão passando necessidade e nada mais. As pessoas que já estão no sistema, recebendo auxílio-doença, essas vão ter suas perícias remarcadas. Então, cada médico está atendendo 10 perícias iniciais por dia, ou seja, de pessoas que estão doentes desde setembro e não conseguiram sequer passar no primeiro exame médico pericial, para nós colocarmos essa pessoa no sistema e garantir pelo menos uma subsistência para essa pessoa. Então, foi isso que a gente decidiu. Entre as reivindicações dos médicos peritos, as principais são melhores condições de trabalho, reestruturação da carreira, concurso médico para perito previdenciário,
aumento salarial, cumprimento da carga horária estabelecida de 30 horas semanais, segurança e material médico para trabalhar. A gente só quer que as coisas sejam feitas da forma da lei, da forma correta, a fim de não prejudicar nenhum médico. Aqui em Jacareí, são 4 médicos peritos fazendo 15 atendimentos por dia. Fazendo uma conta rápida, desde setembro do ano passado, cerca de 5.700 atendimentos deixaram de ser feitos aqui no INSS. Isso tem prejudicado a população. Ai, moço, atrapalhou um pouquinho, né? Porque eu fiquei sem receber esse tempo. Tudo isso atrapalha a vida da pessoa, água, luz para pagar, compra, tudo, que ela tem 4 crianças. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Hoje estamos pondo na mão de Deus que dê tudo certo, que ela caia na mão de um perito que tenha consciência das coisas, que fazer o quê, né? Nós fomos convocados por uma reunião onde nós esperamos que as coisas se acertem e a gente consiga voltar ao trabalho de forma normal. Verão é a estação em que as chuvas aumentam, mas a economia de água ainda deve continuar, principalmente depois de um ano de muita seca em todo o estado. O repórter Sérgio Golini e o cinegrafista Rafael Santos foram até a represa de Santa Branca conferir a situação dessa que é uma das represas que formam a bacia do Vale do Paraíba, responsável pelo abastecimento aqui da cidade. A TV Câmara acompanhou a situação dos reservatórios que formam a bacia do Rio Paraíba do Sul durante todo o ano de 2015, que foi o período de pior seca dos últimos 84 anos. Com as chuvas que vêm ocorrendo nos últimos dias, a situação parece estar um pouco diferente. Melhorou comparando ao ano passado, que os reservatórios começaram muito baixos, quase zerados. Então, em relação ao ano passado, melhoraram bem os níveis, porque houve muito mais precipitação do que no final do ano retrasado, começo do ano passado. Então, a situação dos reservatórios melhorou realmente. Porém, elas ainda não são ideais, né? Não é o ideal que a gente pretende, que a gente espera. Segundo o boletim diário emitido pela ANA, Agência Nacional de Águas, no dia 10 de janeiro de 2016, o volume útil era de quase 20% do seu total, contra apenas pouco mais de 2% se comparado com o mesmo período no ano de 2015. De acordo com Walker, para esse número continuar crescendo, a população deve estar mais envolvida na gestão das águas. O rio, os reservatórios, eles são nossos, da população. São geridos, né? Quem faz a gestão são técnicos, são órgãos técnicos, né? Mas na própria lei prevê que a gestão é feita com participação, ou seja, gestão participativa e descentralizada. Se a população não participa dos comitês, não se interessa pela gestão, ela não é descentralizada, ela fica na mão de técnicos somente. E aí nós não temos como nos manifestar. Por isso, os comitês são órgãos, são instituições, são entidades muito importantes que dão espaço para que haja a participação política nessa gestão de recursos hídricos, não só de água, mas também de saneamento público, saneamento básico e tudo mais. Em 2015, nós estivemos na casa de seu Adilson para mostrar como ele economizava água de um jeito simples e barato. Voltamos quase um ano depois para ver quais hábitos ele manteve. Antes da reforma do telhado, né, a gente tinha uma calha, né, nesse local aqui, que ela tinha uma emenda. Então eu utilizava o L da boca dela, colocava o L aqui e eu tinha um barril, aquele mesmo barril que está ali, ele ficava aqui. Então quando chovia forte, eu esperava um pouquinho para a água sair mais limpa, né? Aí eu ligava o L aqui, enchia o barril em 10 minutos, 200 litros enchia em 10 minutos. E ainda desperdiçava muita água aqui embora, ainda ficava até com dó, porque o barril é 200 litros só, né? Então foi bom, eu economizava mais água ainda. Depois da reforma, eu passei a calha para esse lado aqui agora. Então, para mim deixar o barril aqui fora, o tempo vai estraga o barril, né, por causa do sol e da chuva. Então, eu não uso mais água da chuva, uso somente a água da máquina de lavar. Para mim também já é suficiente.
O uso consciente, ele se estabeleceu praticamente. Hoje em dia, a gente não consegue mais olhar a água, o consumo da água, como olhava antigamente. Antes era total descaso. Hoje a gente já usa conscientemente ou mais conscientemente a água que nós compramos ou que nós pagamos. Walker reforça que a população precisa ser mais responsável não só no consumo diário em casa, mas em todas as questões ligadas à água. A gente ainda não tem aquela educação política de participar além da torneira de casa, além do vaso sanitário de casa. A gente só acha que a responsabilidade, que a nossa responsabilidade é a água que eu pago, a água que eu compro. No entanto, a gente vê que os problemas, quando acontecem, acontecem por omissão da população, omissão das pessoas que não se interessam pela gestão dessa água. É muito cômodo a gente abrir a torneira e a água vem, e a hora que ela faltar eu ligo e reclamo, porque eu estou pagando, mas essa conscientização, essa consciência de que a água pode faltar por causa da minha omissão ou por causa da minha postura errada, isso deve ser mais combatido. E esse é um dos papéis principais, principal dos comitês de águas e de bacias. Veja a seguir, Santa Casa recebe recursos adicionais da Prefeitura. Os detalhes após o intervalo.